Como é bom podermos entoar essa verdade, irmãos. A razão da nossa fé, quer na vida, quer na morte, é Cristo, o nosso Senhor. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26. Esse trecho faz parte do que nós lemos no início do nosso culto. Não vou ler novamente, mas a gente vai trabalhar ele essa noite na exposição. Vamos orar mais uma vez. Hoje nós não teremos salinha. Nossa professora Cibele, ela teve um imprevisto e, portanto, não deu tempo de prepararmos uma substituta para ela. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, louvado seja o teu nome pelos louvores que foram entoados aqui, Senhor. Como é bom poder cantar a tua palavra, afirmando que seja na vida, seja na morte, tu és a razão da nossa esperança, tu és a razão do nosso existir, tu és a razão da nossa vida, Senhor. Nós oramos nesse momento que o teu Santo Espírito possa trabalhar em nossos corações por meio da tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, nos edificar, que possamos sair daqui transformados por ela. No nome de Jesus, amém. A esperança e a segurança dos eleitos de Deus. Esperança e segurança são duas palavras distintas, mas que elas andam juntas. Quando nós falamos de esperança, nós pensamos também em segurança. Quando nós pensamos em segurança, quer queira, quer não, nós pensamos em esperança. Há quem tenha a esperança de dias melhores, no qual nós poderemos andar de forma tranquila e segura pela cidade. Há quem tenha a esperança de dias melhores, onde nós poderemos desfrutar de uma certa comodidade e um certo conforto. E essa palavra segurança é uma das palavras que mais se tem discutido em nossos dias. Nós, como igreja, diversas vezes cantamos a questão da segurança que nós temos em Deus, conforme até hoje mesmo nós cantamos. Nós também, como pessoas, planejamos meios de segurança. Planejamos ali como é que nós vamos deixar as nossas casas mais seguras, como vamos deixar as nossas economias mais seguras, como vamos nos tornar pessoas mais seguras. Na sociedade, as grandes empresas, elas investem milhões em sistemas de segurança. Os bancos investem uma fortuna ali em sistemas de segurança para proteger os dados e o dinheiro dos seus clientes. Falamos constantemente nas mídias sociais, nos jornais, sobre segurança pública, segurança da informação, segurança disso, segurança daquilo. Mas aí, isso nos leva a uma pergunta: o que vem a ser segurança? Interessante que quando eu estava na faculdade, eu paguei uma disciplina de segurança da informação. E no primeiro dia de aula, o professor ele aborda a turma com essa pergunta: o que é segurança para você? O que faz hoje você se sentir seguro aqui na igreja? O que faz hoje você ter a segurança de que um carro desgovernado não vai entrar porta adentro ali, causando um acidente, uma tragédia aqui? Ou o que faz você sentir-se seguro de que um avião ele não vai cair aqui na igreja, já que nós estamos perto do aeroporto? Numa definição geral, segurança é um conceito que se refere à condição de estar protegido contra perigos, danos, ameaças ou riscos. Então, em um conceito geral, isso é segurança. E nós podemos aplicar esse conceito em diversas áreas da nossa vida. Podemos aplicar a segurança nos nossos aspectos físicos, nos nossos aspectos emocionais, nos nossos aspectos sociais, financeiros, digitais e por aí vai. Mas a resposta que o professor ele nos deu naquela aula foi que segurança é uma sensação. Todos esses meios que o mundo ele nos dá de segurança, sistemas de alarme, câmera, vídeo monitoramento, proteção bancária, etc, etc.
são meios para nos dar a sensação de que nós estamos seguros. Saber que o seu banco, ele possui diversas camadas de segurança, te faz sentir seguro de que o seu dinheiro não vai sumir de lá. Saber que pilotos de avião sabem pilotar, são instruídos a pilotar aeronaves, e que as aeronaves têm sistemas de alta tecnologia para evitar acidentes, nos faz sentir seguro de que nenhum acidente dessa natureza irá acontecer conosco aqui. Saber que viaturas de polícia estão passando pela nossa rua, pelo nosso bairro, nos dá essa sensação de segurança. Quando a nossa conta bancária, ela está no azul, isso nos dá segurança, essa sensação de segurança financeira. Ou seja, segurança é uma sensação que ela nos é dada. Mas, quando olhamos para essas questões de informação, de dados, de proteção e tudo mais, todos esses dispositivos nos fazem sentir seguros. Mas aí nos vem outra pergunta. E quando nós falamos da segurança espiritual, o que é essa segurança que nós, cristãos, temos? Você tem segurança acerca do destino final da sua vida e da sua alma? Nós cantamos aqui, todo mundo em plena voz cantou. Cantemos aleluia. Cristo é a razão na vida e na morte. Ele é a minha esperança. Mas você tem de fato essa segurança na sua vida e na sua alma? Você tem segurança da sua plena salvação em Cristo Jesus? Você tem essa segurança? A sua esperança e segurança está enraizada em quem e em onde? É sobre isso que Romanos, capítulo 8, ele nos trata. Ele nos fala dessa segurança que a palavra de Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, ele nos dá, para podermos então cantar que Cristo é a nossa esperança na vida e na morte. Paulo, em sua carta aos Romanos, ele vai mostrar aqui o caminho do Evangelho. Nesse caminho, Paulo ele vai mostrar que a vida cristã, ela é uma caminhada de fé e de perseverança. Mas essa caminhada de fé e perseverança, que é a vida cristã, ela não é fácil. Essa vida que nós vivemos aqui na terra, de peregrinação rumo à Nova Jerusalém, não é uma vida fácil. Nós enfrentamos diversos perigos físicos, emocionais e espirituais. Em muitos momentos nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos oprimidos, nós nos sentimos desanimados, inseguros, principalmente quando nós lutamos contra o nosso principal inimigo, que é a nossa carne e o pecado que habita no nosso coração. De forma panorâmica aqui, em Romanos, Paulo ele fala do Evangelho, que o Evangelho é a boa nova de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mas essa boa nova de Deus, ela só pode ser compreendida se nós tivermos a consciência do problema do homem, ou seja, o pecado. E por causa do pecado, todos, sem distinção, todos estão condenados ao santo e justo juízo de Deus. Paulo vai deixar isso bem claro, quer gentil, quer judeu, quer bárbaro, quer romano, está todo mundo debaixo da ira de Deus, está todo mundo condenado por causa do pecado. Porém Deus, na sua misericórdia, Ele envia Jesus Cristo para morrer no lugar do culpado, e através do sacrifício de Cristo, mediante a fé, pecadores são justificados, ou seja, agora eles são declarados justos diante de Deus por causa da justiça do Filho. A justiça do Filho, ela é imputada a cada um de nós. Dessa forma, Paulo ele vai falar lá em Romanos capítulo 5, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, não há pecado que a graça ela não cubra, não há pecado que a graça ela não alcance, mediante o sacrifício de Jesus. Romanos capítulo 6, Paulo ele vai ali trabalhar a nova vida do cristão. Agora que vocês foram alcançados por essa graça, vocês morreram com Cristo e agora ressuscitaram com Cristo, e agora devem viver para Ele. Porém, quando chega no capítulo 7 de Romanos, Paulo ele apresenta um outro problema. Apesar da graça ela nos livrar do pecado,
nos livrar do poder do pecado, nós ainda temos que lidar com a presença do pecado, que sempre irá nos assediar. Segundo Romanos capítulo 7, o pecado ele ainda habita em nós, e por habitar em nós, nós ainda iremos lutar contra este mal. E eis aqui o X da questão. Algum dos leitores ali da carta aos Romanos poderia questionar Paulo da seguinte maneira: Paulo, veja, eu entendi que você escreveu de que o homem ele está condenado por causa do pecado. Ok, Paulo, entendi. Entendi também que mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos libertos da condenação e somos justificados. E que o pecado que habita em nós, muitas vezes nos leva a fazer aquilo que nós não queremos. Mas aí, Paulo, você termina com um grito de desespero, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Romanos capítulo 7, versículo 24. Então, Paulo, vamos lá, deixa eu entender aqui, qual é a esperança e a segurança que eu tenho de que realmente eu estou salvo e de que eu vou para o céu, se a luta contra o pecado ela ainda continua, se o pecado ele continua ainda habitando em mim, e ele me leva a fazer coisas que eu não quero. Como eu posso ter essa segurança, Paulo, de que eu estou caminhando para a vida eterna? Será que algum de nós aqui já fez esse tipo de questionamento alguma vez na sua vida, na sua trajetória cristã? Veja, irmãos, nós sabemos, de acordo com as Escrituras, que o nosso destino final como crentes em Cristo Jesus é o céu. E o céu é o lugar onde não haverá choro, não haverá morte, não haverá pecado, não haverá mal. Porém, nós não chegamos no céu. Ainda não temos um corpo glorificado. Ainda caminhamos neste mundo que é um vale de pecado, lágrimas, maldade e morte. E aí? Em meio a tudo isso, como é que nós podemos sentir segurança que de fato o final da nossa caminhada e na nossa peregrinação será o céu? Será que eu posso afirmar, eu posso ter essa convicção e essa certeza? E aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, entra no capítulo 8, mostrando que o crente, ele tem uma grande segurança na sua vida, que é Cristo Jesus. Paulo aqui no capítulo 8, ele vai nos dar razões pelas quais nós podemos ter plena certeza dessa segurança da nossa salvação. Paulo aqui ele vai dar razões que mostram a plena certeza de que nós chegaremos ao nosso destino final, que é o céu. O capítulo 8 de Romanos é um dos mais ricos dentro da estrutura do livro aqui de Romanos, em termos de teologia e de consolo. Paulo ele começa o capítulo 8, conforme nós lemos na nossa leitura bíblica, com uma afirmação categórica. Vai lá para o versículo 1 do capítulo 8. Ele vai dizer: agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O homem, ele não pode salvar a si mesmo. Nenhuma qualificação moral do homem pode recomendá-lo a Deus. Nada de que o homem venha fazer de bom pode ajudar ele a se reconciliar com Deus. Nós então vemos que Deus ele faz pelo homem aquilo que ele não podia fazer. Através da pessoa de Cristo ele cumpre a lei de Deus e recebe o juízo da ira de Deus em nosso lugar. Então agora nós estamos quites com a lei divina. E é essa a ênfase do versículo 1 de Romanos 8, nenhuma condenação há, ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram alcançados por essa graça, não precisam temer condenação nenhuma, porque ela já foi retirada. Quando Paulo fala de condenação aqui, o termo condenação no grego, ele já dá o sentido de julgamento e sentença. Nós já fomos julgados e sentenciados à morte. Mas essa condenação ela é revertida pelo sacrifício de Jesus. E por isso que Paulo fala que apesar desse problema do pecado habitar em nós,
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja, para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que se renderam ao seu sacrifício, reconhecendo o seu senhorio. A ênfase do versículo 1 é que nenhuma condenação há. A ênfase do versículo 2 é que nenhuma escravidão há. Veja, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Nós fomos livres da condenação e fomos livres da escravidão do pecado. Apesar do pecado habitar no nosso coração, ele não exerce mais poder para nos escravizar, porque Cristo nos libertou desse poder. E pela ação do Espírito Santo, nós podemos então lutar contra esse inimigo que habita em nós. O Espírito Santo, ele introduz os crentes agora numa nova relação com Deus. Nós antes éramos inimigos e agora nós somos amigos. Nós somos filhos, fomos adotados como filhos de Deus. Fomos livres da lei do pecado e da morte. E nós fomos libertos pelo Espírito de vida, o Espírito que é doador, que regenera. Então, Paulo, em Romanos 8, do versículo 18 em diante, chega ao ponto central da sua argumentação, mostrando que sobre os salvos não pesa nenhuma condenação. Versículo 26 em diante, Paulo vai explicar por que nenhuma condenação pesa ou pesará sobre os eleitos do Senhor. Romanos 8, do 26 em diante, nos fala dessa esperança e segurança que Deus nos dá através da pessoa de Cristo Jesus. Então, como é que nós podemos responder à questão: será que podemos ter segurança na nossa salvação? Será que podemos caminhar seguros nessa peregrinação aqui na terra, sabendo que o nosso destino é o céu? Vamos deixar com que a Bíblia ela nos responda essas perguntas. Olha comigo, versículo 26 de Romanos 8. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os nossos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui para nós: sabe qual é a primeira garantia que nós temos de que nós podemos ter segurança da nossa salvação e que o nosso caminho será o céu? É porque nós temos o auxílio do Espírito Santo. Vale lembrar que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, de mesma substância, poder e glória. Por isso, devemos amá-lo, obedecê-lo, adorá-lo, juntamente com o Pai e o Filho. Devemos lembrar também que a missão do Espírito Santo, ele é responsável por todo o processo da salvação. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, é o Espírito Santo quem leva o homem ao arrependimento, é o Espírito Santo quem regenera o homem pela graça, é o Espírito Santo quem persuade o homem e habilita ele a abraçar e a confessar Jesus Cristo pela fé, é o Espírito Santo que une todos os crentes em Cristo Jesus, é o Espírito Santo que habita em nós e trabalha como nosso consolador, é o Espírito Santo que trabalha em nós nos santificando, é o Espírito Santo que nos dá o espírito de adoção, é o Espírito Santo que nos conduz a orar e a buscar a Deus, é o Espírito Santo que cumpre todos os graciosos ofícios pelo qual nós um dia fomos santificados e selados para o dia da redenção. Então a primeira garantia que nós temos, que nos dá essa certeza da nossa salvação, é que nós temos o auxílio do Espírito Santo. Aqui Paulo ele fala da ação do Espírito Santo nos garantindo essa segurança no caminho. Ele é a garantia da nossa salvação, ele é a nossa esperança da vida eterna. E como é que nós podemos observar isso aqui?
Como é que nós podemos ver esse auxílio do Espírito Santo nos ajudando nessa caminhada e firmando em nosso coração essa convicção e essa certeza da salvação? Primeiro, o Espírito Santo, ele nos ajuda em meio às nossas fraquezas. Veja o versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Paulo, ele está afirmando aqui, nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos contingentes, nós somos pecadores. Sim, o pecado habita no nosso coração. E Deus, ele sabe disso. Mas ele não somente sabe, mas ele providenciou um meio pelo qual nós pudéssemos lutar contra essas fraquezas, que é o seu Espírito. Nós temos fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais. Se fosse por conta própria, de fato, nós jamais chegaríamos ao céu. Por conta própria, nós não podemos chegar ao céu. Só que aí é que está a grande beleza do Evangelho da salvação. Não é por nossa conta que nós chegamos ao céu, é pela conta do nosso Deus, que nos concede o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos auxiliar em nossas fraquezas, e nos manter no caminho, e nos manter firmes nessa caminhada, nessa jornada de peregrinação, rumo à Nova Jerusalém. Então Paulo lhe conforta os seus leitores dizendo: olha, vocês podem ter certeza da sua salvação, porque o Espírito Santo vai ajudar vocês. Apesar do pecado habitar no seu coração, não temam, o Espírito Santo vai ajudar vocês nas suas fraquezas. Além disso, o Espírito Santo, ele intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus. Veja a continuação do versículo 26, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma das razões da nossa fraqueza espiritual é porque nós não conseguimos manter uma comunhão ininterrupta com Deus por meio da oração. Nós não conseguimos manter uma comunhão constante com o nosso Deus por meio da oração e da palavra. Nós somos inconstantes e o nosso Deus, ele sabe disso. E o Espírito Santo, ele sabe disso. O nosso maior problema não reside nas nossas fraquezas. O nosso maior problema reside no nosso distanciamento daquele que vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Nós somos inábeis na oração, nós não temos habilidade na oração. E é por isso que o Espírito Santo, ele também nos auxilia, intercedendo ao Pai aquilo que nós precisamos. Aquilo que você ora, aquela luta que você enfrenta, aquele pecado que te assedia e você clama pela ajuda de Deus, o Espírito Santo intercede por você ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Ele traduz aquilo que você não consegue falar e expressar de maneira clara a Deus, porque Ele sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. É Ele que nos ajuda nesse processo de santificação. Além disso, o Espírito Santo, ele conhece a nossa verdadeira necessidade. Veja, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração, os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabe por que nós podemos ter a plena convicção de que nossa salvação está garantida e chegaremos ao nosso destino final? É porque o Espírito Santo, ele não desiste de nós por causa das nossas fraquezas. Ele não nos abandona por causa das nossas falhas. Ele não nos deixa entregue à nossa sorte, tipo, eu estou tentando aqui interceder por esse camarada, mas ele não me ajuda a ajudar ele. O Espírito Santo toma o nosso fardo, ele leva por nós. Quando nós nos sentimos cansados, ele nos consola. Quando nós nos sentimos desanimados, ele nos renova. Quando nós sentimos medo, ele nos encoraja. Ele nos fortalece quando a vida e o pecado tentam nos pressionar além da conta.
Quando Paulo fala aqui que ele assiste, ele sonda os nossos corações, é no sentido não somente de estar olhando, mas é de alguém que está participando junto com você das suas lutas, da sua caminhada. Ele está ali te ajudando a aliviar o peso. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O Espírito Santo em nós é a garantia de que essa obra ela vai ser completa. E no versículo 27, Paulo vai mostrar que o Espírito Santo, ele intercede por nós de maneira eficaz e constante. Isso aqui é belíssimo, gente. Veja, aqui nós vemos o Deus que está em nós, porque o Espírito Santo ele é Deus habitando em nós, intercedendo por nós ao Deus que está sobre nós. O Espírito Santo é o Deus em nós, intercedendo por nós ao Deus que está acima de nós. Você já notou que o crente ele tem duas pessoas intercedendo por ele? Nós temos o Filho e o Espírito Santo intercedendo por nós ao Pai. Cristo intercede por nós no céu. O autor de Hebreus ele vai dizer que nós temos um intercessor. Ele está lá junto ao Pai, intercedendo por nós. E o Espírito Santo ele intercede por nós na terra. Cristo, nosso cabeça, ele intercede no céu, estando no céu, estando fora de nós, para que nós possamos, através da sua intercessão, desfrutar dos frutos da redenção que ele concede ao seu povo. O Espírito Santo, nosso Consolador, ele intercede por nós em nosso coração, para nos assistir em nossas fraquezas e nos levar as nossas profundas necessidades diante do trono de Deus. Então a primeira evidência que Paulo nos dá aqui acerca dessa segurança que nós podemos ter é que o Espírito Santo ele nos auxilia nessa caminhada. É o Espírito Santo quem nos dá essa garantia de que nós chegaremos no nosso destino final. Mas não somente isso, Paulo lhe dá uma segunda evidência pelo qual nós podemos ter essa garantia da salvação e essa certeza. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um daqueles versículos bem conhecidos, né? E muitas vezes mal utilizados. Basta acontecer alguma coisa com você e você compartilha com alguém. Qual é a primeira coisa que a pessoa vai dizer? Olha, irmão, fica tranquilo porque todas as coisas cooperam para o bem, né? Só que a gente não termina o versículo e não entende ali o contexto do versículo. De fato, todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus, que são chamados o quê? Segundo o seu propósito. Aqui Paulo ele faz uma transição da assistência e da intercessão do Espírito Santo, dando essa convicção da salvação aos crentes, para agora uma outra certeza. Ele inicia o verso 28 afirmando de forma categórica: sabemos. Paulo não está dizendo, olha, supomos, esperamos, eu acho, bom, talvez, não. Paulo ele enfatiza aqui, sabemos. Essa expressão aqui, o verbo saber, no grego, é um termo utilizado na própria matemática, que significa algo que é exato, algo que é absoluto, algo que é incontroverso, tá? Não é uma linguagem hipotética, não é uma hipótese aqui que Paulo está lançando, uma dúvida, mas é uma certeza, é uma confirmação. E que certeza é essa? Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Note, gente, Deus ele trabalha por nós e em nós por meio das circunstâncias da nossa vida. A vida cristã, ela é cheia de montes e vales, alegrias e lágrimas, prosperidades, perdas, momentos de contentamento, momentos de desânimo. Paulo está afirmando que todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Nada disso que acontece na nossa vida é para nos fazer desviar, nos perder do caminho.
Paulo, ele não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco serão boas. Ao contrário, ele está afirmando que quer coisas boas, quer coisas más, Deus transformará isso em bênção para o seu povo, garantindo assim que a caminhada do seu povo chegue ao destino final. Todas as coisas cooperam para o bem do povo de Deus. Todas as coisas cooperam para que o crente, ele siga em segurança, rumo à Nova Jerusalém. Além disso, o versículo 28 nos mostra que Deus, ele usa todas as circunstâncias, boas ou más. A gente pensa somente que Deus vai usar as coisas boas para a nossa vida, mas Ele trabalha para o bem daqueles que amam a Ele, tanto com coisas boas quanto com coisas más. Seria tão bom se fosse só com coisas boas, né? Mas nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo onde o pecado ele reina e habita. Uma outra coisa é que Paulo não diz que Deus trabalha para o bem de todas as pessoas. Romanos 8:28 é um texto para os crentes, é um texto para aqueles que amam a Deus. Deus trabalha para aqueles que o amam. Além disso, Deus ele tem um propósito para todas as coisas. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Não é como o nosso querer. O operar de Deus na nossa vida é conforme o querer dele, para o propósito dele. E o propósito dele é que justamente sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus. Porque sendo semelhantes a Jesus, nós desfrutaremos da plenitude, da graça e do evangelho do seu Filho. Deus, ele tem um plano eterno, perfeito e vitorioso para cada um dos seus filhos. Esse plano, ele não pode ser frustrado. Nada pode frustrar aquilo que Deus determinou. Nada pode frustrar aquilo que Deus determinou. Nada. Deus ele levará a cabo o seu plano perfeito na vida de cada um. E se ele nos chamou a desfrutarmos da graça, da glória, ele levará até o final esse projeto. Paulo em Efésios vai enfatizar isso daí. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, para terminar ela até o final. Paulo está mostrando aqui que nós não precisamos temer a nossa salvação, porque a nossa vida, o nosso futuro e tudo aquilo que diz respeito a nós está sob o total controle de Deus. Está tudo no controle dele, está tudo na mão dele, nada foge do seu controle. Agora, observe aqui no versículo 28 a limitação que Paulo faz. Ele vai dizer que Deus está trabalhando para todas as coisas ocorrerem para o bem e não para o benefício de todos. Então todas as coisas estão funcionando para que os seus filhos, aqueles que foram chamados, foram comprados pelo seu sangue, possam desfrutar do seu propósito eterno para a vida de cada um. A declaração de Paulo é: estamos seguros? Até então Paulo tem afirmado que sim, estamos seguros. Nós estamos num lugar que não há condenação. Estamos num lugar onde não há o que temer por toda a eternidade. Nós não temos que temer as aflições dessa vida presente. Nós não temos que temer as ameaças que nós, como igreja, iremos sofrer, as perseguições que nós iremos sofrer. Por quê? Porque estamos seguros pela palavra de Deus em Cristo Jesus. Deus, na sua soberania, controla todas as coisas para o bem do seu povo, para que o seu propósito
seja cumprido. Mas, além do Espírito Santo ser a evidência da nossa segurança, além de Deus ter o controle de todas as coisas para o bem do seu povo, Paulo ele vai mostrar uma terceira razão pelo qual nós podemos ter essa plena segurança da salvação, da segurança da nossa salvação. É que nós fomos predestinados a sermos semelhantes a Cristo Jesus. Olha comigo os versículos 29 a 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, estes também justificou, aos que justificou, esse também glorificou. Em todo o capítulo 8 de Romanos, Paulo ele está lidando com a questão da segurança que nós desfrutamos pela salvação em Cristo Jesus. Esse é o tema de Romanos 8. Quando nós somos justificados, nós vemos que não há mais condenação. E aí, por todo o capítulo 8, Paulo ele nos enche de encorajamento em Cristo, para aqueles que estão em Cristo. E o auge desse encorajamento é justamente essa parte, do versículo 29 ao versículo 30. Sabemos, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, estes também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Paulo está dizendo o seguinte: olha, você ainda não se convenceu da sua segurança por causa do auxílio do Espírito Santo, você ainda não se convenceu da sua segurança, porque Deus opera para o bem dos seus filhos. Então eu vou te apresentar aqui o argumento máximo que alicerça essa segurança e essa convicção. Esse texto aqui, irmãos, é o que nós chamamos da teologia da corrente dourada, uma corrente com elos que afirmam ali essa convicção e essa segurança da salvação. E a primeira coisa que Paulo ele vai dizer é que Deus ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, você não precisa ter medo do futuro, você não precisa ter medo acerca do final da sua jornada. Por quê? Porque o Senhor predestinou você a ser conformado à imagem do Filho. O primeiro elo dessa corrente é justamente a presciência de Deus. E aqui, irmãos, vale um parênteses, tá? É importante nós entendermos que a predestinação não é um conceito que foi inventado pelos teólogos. Predestinação não é um conceito que foi inventado por Calvino, Lutero ou Agostinho. Predestinação é um conceito bíblico. É uma palavra bíblica. Nós encontramos isso aqui em Romanos, nós encontramos em Efésios, nós encontramos essa expressão, esse conceito em diversas outras passagens da Escritura. Paulo ele está declarando aqui que Deus ele nos conheceu de antemão. O que isso significa? Significa que Deus ele nos amou desde a eternidade. Você consegue contemplar isso? Deus ele te amou desde a eternidade, quando não havia nada criado, Ele já te amava. Você já parou para pensar na grandeza do amor e do nosso Deus? Isso daqui não é só um conhecimento geral de Deus, não é que Deus somente conhece, não. Paulo destaca que Deus ele nos amou de antemão. Conhecer é escolher, é deixar se envolver. Então amar e escolher por amor. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Nós podemos traduzir essa passagem da seguinte maneira: aqueles a quem
Ele amou de antemão aqueles a quem ele conheceu num sentido pessoal, íntimo, redentor desde a eternidade, estes os predestinou. O verbo conhecer aqui no grego tem um sentido de intimidade. Era um verbo utilizado muitas vezes para falar sobre a questão de relação sexual, conhecimento íntimo. Deus, ele tem esse conhecimento íntimo conosco. Ele nos conhece intimamente, no sentido pessoal, no sentido redentor. Ele nos escolheu na eternidade para sermos a imagem do seu Filho Jesus. E como é que nós nos tornamos a imagem de Jesus Cristo? Por meio do Evangelho, por meio da vida no Evangelho, vivendo aquilo que ele ensinou, seguindo os passos dele. Foi para isso que Deus, ele nos predestinou, foi para isso que ele nos escolheu, para glorificarmos o seu nome por meio da pessoa do seu Filho Jesus. E aí no versículo 29 Paulo vai dizer que aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Aos que predestinou, este também os chamou, e aos que chamou, este também justificou, e aos que justificou, este também glorificou. O segundo elo da corrente é a predestinação. A predestinação é um decreto eterno, soberano, livre e gracioso de Deus. Ninguém interfere nas decisões de Deus. Não é à toa que Paulo vai encerrar essa parte doutrinária de Romanos com o capítulo 11, dizendo: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ninguém pode sondar a mente de Deus. Então a predestinação é um decreto eterno, soberano, livre e gracioso de Deus. Foi Deus quem nos escolheu e não nós a Ele. Se dependêssemos de nós, nós não escolheríamos Deus. Ou você acordou num bela manhã de domingo, se espreguiçou e disse: que belo dia, hoje eu vou na igreja aceitar a Jesus como Salvador porque eu reconheço que sou um pecador. Não! No seu passado você queria manter distância da igreja, você queria viver longe de Deus, você queria viver afundado no seu mundo de pecado, de promiscuidade, de vícios, de mentiras. Você não queria compromisso com Deus. Quem foi atrás de você primeiro foi Deus. Foi Ele que foi te buscar. Veja que quando Adão e Eva eles pecam, não são eles que vão correndo para Deus: Senhor, nós pecamos, por favor, nos ajuda. Não, eles se escondem. Quem vai atrás deles é Deus. Onde vocês estão? Adão, onde você está? É Deus quem vai atrás do seu povo. Foi Ele quem nos escolheu e não nós a Ele. Ele não nos escolheu somente porque Ele previu que nós iríamos crer. Ao contrário, nós cremos porque Ele nos escolheu. Atos capítulo 13, versículo 48 vai nos mostrar isso daí. A eleição não é resultado da fé, ela é a causa. Ela é a causa. A eleição é a mãe da fé e não a sua filha. Deus, ele não nos escolheu porque ele viu santidade em nós. Eu vou escolher aquela pessoa ali porque, rapaz, uma boa pessoa, né? Uma pessoa de bem, pessoa que vive de forma correta, né? Merece. Nós geralmente escolhemos as pessoas por meritocracia, né? Então eu escolho quem vai ser meus amigos por uma questão de afinidade, de convívio. Deus não. A sua escolha ela é livre. Ele nos escolheu não por causa da nossa santidade, mas Ele nos escolheu para a santidade. Efésios capítulo 1, versículo 4 vai nos mostrar exatamente isso daí. Ele nos escolheu para que nós fôssemos santos. Deus não nos escolheu por causa das boas obras, mas para as boas obras. A nossa salvação, irmãos,
não resulta da nossa iniciativa. Porque se dependesse de nós, nós não teríamos iniciativa nenhuma. Efésios, Paulo é categórico quando fala que nós estávamos mortos. A palavra morto que Paulo usa ali é a palavra necros, de necrotério, de morte. Estávamos mortos, sem vida alguma. Nós não simplesmente sofremos um desmaio. Nós não estávamos ali à beira da morte e Cristo veio. Não, nós estávamos mortos, como aqueles ossos no vale de ossos secos. E Cristo nos deu vida. Eu sempre digo isso. Você já viu morto ter vontade? Você está lá no velório de alguém, você já viu o morto levantado, você, canta essa música não, que eu não gosto não, canta essa daqui que é mais animadinha. Não. Ou morto dizer, olha, eu não quero que você me enterre com tal roupa, eu quero que você me enterre com a outra roupa, que essa daqui não me cai bem não. Ou olha, eu quero que esse caixão aqui que vocês compraram é ruim, compra um melhorzinho, né? Esse cemitério aqui também não presta não. Não, morto não tem vontade, morto está morto. Assim éramos nós espiritualmente mortos. E se estávamos mortos, como é que nós poderíamos ter iniciativa de buscar a nossa salvação? Não. Foi Ele que nos escolheu. E aí entra o terceiro elo, o chamamento. Ele nos escolheu e Ele nos chamou. Olha, aos que predestinou, este também os chamou. Aí sim, o mesmo Deus que ama, conhece, elege e é o Deus que chama. E Ele chama de forma eficaz. Um dia você ouviu esse chamado e você atendeu. O dia que você se converteu, o dia que você declarou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, foi o dia que você ouviu da voz do seu Senhor lhe chamando. O dia em que Paulo caiu na estrada de Damasco foi o dia que ele ouviu a voz do Senhor chamando ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus, Ele nos chamou. O chamado de Deus é a concretização na história daquilo que aconteceu lá na eternidade. Deus nos amou na eternidade, Ele nos escolheu na eternidade, e no tempo e no espaço Ele nos chama para viver isso que Ele determinou lá na eternidade. Sabe o que isso daqui nos mostra, meus irmãos? Nos mostra a invencibilidade do propósito de Deus na vida dos seus filhos. Porque se Deus um dia, na eternidade, te escolheu, te amou, te elegeu, e no tempo e no espaço Ele te chamou e você hoje está aqui, isso mostra que a sua voz, ela é invencível. O seu propósito para a vida do crente é invencível. É a garantia absoluta de que aqueles a quem Ele chamou não deixarão de alcançar a glória futura. Se Cristo te chamou, você chegará à Nova Jerusalém. Se a tua salvação foi dada por Jesus, você pode sair daqui convicto de que nada arrebatará da mão dele. Se você foi verdadeiramente transformado pelo poder da graça e evidencia esse chamado por meio de frutos de arrependimento e do Espírito, você pode cantar essa parte com convicção: Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me amou, Ele me chamou. Todo aquele que foi escolhido por Deus ouve as suas palavras. João capítulo 8, versículo 47. Todo aquele que foi destinado para a salvação irá crer. Atos capítulo 13, versículo 48. Todo aquele que o Pai elege vai a Jesus. João 6, 37, versículo 39, 40, 44, 45. Tantos outros versículos e passagens na Bíblia nos mostram isso daí. É o próprio Deus que abre o nosso coração, nos dando esse arrependimento, vida e fé salvadora. É por isso que a salvação, ela é do começo ao fim, depende de Deus, ela não depende de nós. Porque se a salvação ela dependesse de nós, nós a perderíamos com muita facilidade. Se a salvação dependesse de nós, nós a perderíamos todo
o tempo. A quarta corrente é a justificação. Como já vimos, é um processo legal, Deus declarando justo aquele que era injusto por meio da justiça do Filho. E a quinta corrente é a glorificação. Paulo usa a palavra glorificar aqui no tempo verbal do auristo, que é um tempo passado. Glorificou. Mas, na verdade, todos esses verbos aqui, eles estão no tempo passado. Predestinou, chamou, justificou. Quando nós analisamos, tudo isso aconteceu no passado. Ele nos amou na eternidade, Ele nos escolheu na eternidade, Ele nos chamou no passado, no dia que você se converteu, Ele nos justificou no passado, no dia que você aceitou a Cristo como Salvador. Mas a glorificação é um ato futuro. E por que Paulo está colocando ela no passado? Porque Deus vê o fim desde o início. O nosso Deus, Ele está acima do tempo. Ele vê o fim desde o início. E Ele já vê a sua igreja glorificada. Ele já vê aqueles que Ele recebeu como filhos por adoção, glorificados, desfrutando das bodas do Cordeiro. Deus, Ele contempla cada um de nós com o nosso corpo glorificado, desfrutando da sua plenitude. A glorificação, ela é um ato futuro, sim, porque ela vai se dar na segunda vinda de Jesus, mas diante dos decretos de Deus, ela já foi consumada. Sua igreja, diante dele, já está glorificada. Não importa se o caminho é estreito, não importa se a estrada ela é cheia de espinhos, pedras, se os inimigos eles vêm sobre nós, se estamos em Cristo, pelos decretos de Deus, já estamos na sua glória, e não temos o que temer. Cristo, em cujo destino está incluído o destino dos seus eleitos. Paulo ele está dizendo aqui, prestem atenção, isso aqui é o próprio Deus falando. Se aquilo que Deus ele decreta, aquilo que Deus ele determina, não pode ser quebrado, não pode ser violado, então lembre-se que Ele amou, predestinou, justificou, chamou, justificou e glorificou. A palavra dele não pode ser quebrada. A palavra dele não pode ser revogada. E por fim, Paulo ele encerra toda essa sua explanação sobre a segurança dos crentes com um texto que nós cantamos, versículo 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nos entregou, será que não nos dará grandiosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Espírito Santo garante a vida eterna nos auxiliando na caminhada. O Pai nos garante a vida eterna, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. O Filho nos garante a vida eterna, porque aqueles que o Pai predestinou, chamou e glorificou, renderam-se ao nome dEle. E mesmo diante das tempestades, mesmo diante das dificuldades,
nós temos a garantia da vida eterna, porque como Paulo de forma categórica aqui vai dizer, nada poderá nos separar do amor de Deus. Paulo ele faz aqui 5 perguntas retóricas para os seus leitores. Ele vai dizer: quem vai intentar? Que diremos nós? Quem será contra nós? Quem tentará acusação? Quem nos condenará? Quem nos separará desse amor? Você já parou para se perguntar e meditar nisso daqui? Se Deus ele está ao nosso lado, quem poderá nos deter e resistir a nós? Se o Senhor e Rei do Universo está do nosso lado, e nós sabemos agora que Ele nos amou, nos escolheu, nos chamou, nos justificou, e já decretou a nossa glorificação, quem será contra nós? Só resta uma resposta: somos vitoriosos. Ainda que o inferno se levante contra nós, nós como igreja triunfaremos, porque nada, nem o mundo, nem a carne, nem o diabo podem vencer aqueles a quem Deus comprou com o seu sangue. O Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Deus trabalha para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Deus nos mostra que estamos seguros porque foi Ele que nos escolheu, nos chamou. E Paulo encerra dizendo que se Ele não poupou o próprio Filho, cumprindo aquilo que Ele prometeu, será que nós iremos temer o nosso porvir? Irmãos, olhem bem o que Paulo diz: eu estou bem certo de que nada poderá me separar do amor de Deus. Qual é a esperança e a segurança que os eleitos de Deus têm? Cristo. Qual é a nossa segurança de que nós chegaremos na Nova Jerusalém? Cristo. Qual é a segurança de que nós desfrutaremos da glória do porvir? Cristo. Concluindo, a vida cristã ela é difícil, ela pode ser difícil, mas nós temos a plena segurança de que Cristo nos ajuda a perseverar e a vencer. Se Ele começou a obra da salvação, Ele vai terminar. O verdadeiro crente, isso foi uma pergunta que eu respondi hoje de manhã, num estudo que eu estava dando na igreja de um amigo meu. O verdadeiro crente, ele pode até se desviar do caminho, como o filho pródigo, mas ele voltará arrependido, porque o amor de Deus é muito maior. O verdadeiro crente, aquele que foi de fato comprado, ele voltará arrependido. Podemos confiar em Deus, porque Ele age em todas as coisas para o nosso bem. Podemos confiar que o Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada. Podemos confiar que Ele nos predestinou para sermos semelhantes a Cristo. E agora? Amanhã? O que é que eu vou fazer com essa verdade aqui? Primeiro, agradeça a Deus pela segurança da sua salvação que você tem em Cristo Jesus. Louve a Ele de todo o coração, essa segurança que você tem em Cristo Jesus. E se está na mão dEle, nada pode tirar da mão dEle. Segundo, peça ao Espírito Santo para que Ele ajude e fortaleça a sua fé. Peça que o Espírito Santo continue intercedendo por você, para viver uma vida de acordo com esse chamado. Porque também tem um porém aqui, irmãos. Alguém pode questionar: Mateus, então se salvo uma vez, salvo para sempre, então eu vou viver de forma bandoleira, vou viver no pecado, vou viver pecando. Se você tem esse tipo de pensamento, sinto-lhe informar, mas você nunca foi alcançado pela graça de Deus. Porque o verdadeiro crente não tem mais prazer no pecado.
O verdadeiro crente, aquele que foi comprado, chamado por Deus, ele não tem deleite no pecado, ele odeia o pecado, ele rejeita o pecado. Ele pode vir até a pecar como um acidente de percurso, e ele vai, mas ele não vai ter mais prazer, ele vai ter tristeza, ele vai se arrepender e ele vai fugir daquela vida de pecado. Ele não vai mais correr de peito aberto para o pecado, se lambuzar na lama do pecado, não. Ele vai rejeitar o pecado porque ele entende que aquele que o chamou é santo e ele deve viver uma vida de santidade, em honra e glória ao sacrifício do seu Senhor. Lembre-se que Deus ele está trabalhando em todas as coisas para o seu bem, boas ou más. Tudo o que acontece na sua vida serve para te conduzir à glória final. Busque ser cada vez mais semelhante a Cristo na sua vida diária. E não tenha medo do futuro, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nada, e aqui absolutamente nada, poderá nos separar desse amor de Deus. Baixa a tua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, como é confortante,